gente. Boa noite, pessoal. Meu nome é Milena Maiara dos Santos e estarei apresentando o seminário dessa semana, ao qual vai girar em torno da cosmetologia e a nanotecnologia envolvida. Bem, vamos começar pela motivação. Eu sempre fui muito apaixonada pela cosmetologia, desde o consumo até compreender quais materiais ou ingredientes que compunham um determinado produto. Dessa forma, analisando alguns, eu me deparei com o termo creme com fórmula nanotecnológica. E a partir dali me gerou uma curiosidade de o que é a nanotecnologia, o que esse produto vai proporcionar para a minha pele, ou até mesmo qual é o diferencial dele. Dessa forma, eu decidi, por fim, me aprofundar no assunto e, com isso, resolvi escolher o tema do meu seminário em volta dele. Então, meu objetivo aqui é fazer com que vocês compreendam um pouco do termo nanotecnológico e também demonstrar curiosidades em volta deste assunto. Eu separei a minha apresentação em introdução à nanotecnologia, o envolvimento com os cosméticos, exemplos, um vídeo, a conclusão e, por fim, as referências. Acredito que muitos já ouviram o termo nanotecnologia alguma vez na vida. Podemos dar um exemplo no quesito de ficção, que seria do filme. O filme Homem de Ferro, o personagem principal acaba citando esse termo em uma das construções de sua armadura. Além disso, a gente pode enxergar em outras áreas que mais para frente vamos ver também. Mas vamos pensar agora no conceito nanotecnologia. Então, a nanotecnologia é o entendimento e controle da matéria em nanoescala, isto é, em escala atômica e molecular. Ela atua no desenvolvimento de materiais e componentes para diversas áreas de pesquisa, como medicina, eletrônica, ciências, ciências da computação e engenharia dos materiais. Na medicina, é bem comum o uso. Por quê? Vamos pensar, né? As nanopartículas, elas têm um principal objetivo. E elas querem atingir esse objetivo. Como assim, Mi? Vou dar um exemplo. Suponhamos que foi pesquisado, né, medicações ou até mesmo remédios que auxiliem no tratamento para câncer. Utilizando a nanotecnologia, ela vai focar justamente no câncer, isto é, ela vai atingir o câncer. Então, suponhamos, eu estou com um problema no pâncreas. Não adianta eu utilizar esse remédio nanotecnológico, cujo objetivo é atingir uma determinada situação, para melhorar outra. Então, nessa questão, ela acaba evoluindo e ela acaba atingindo um único objetivo, tá? Então, o princípio dessa nova ciência é que os materiais nessa escala nanométrica podem apresentar propriedades químicas, físico-químicas e comportamentais diferentes daqueles apresentados em escalas maiores. Mas vamos lá, vamos entrar na questão dos cosméticos, né? A nanotecnologia aplicada à cosmética, ela refere-se à utilização de pequenas partículas contendo princípios ativos que são capazes de penetrar nas camadas mais profundas da pele, potencializando os efeitos do produto. Então, atualmente, existem técnicas distintas para a produção e avaliação das nanopartículas, bem como uma grande variedade de polímeros e biopolímeros, que são utilizados como matéria-prima para o seu desenvolvimento. Embora o mercado seja promissor, ainda é ampla a discussão acerca dessa tecnologia, uma vez que ela se encontra em estágio inicial do seu desenvolvimento. Aí gera o questionamento de qual é o tamanho real dessas partículas, né? Lembrando que elas são partículas muito pequenas, né? Para cosméticos, e é bem mais comum as empresas adotarem a faixa entre 200 a 500 nanômetros para seus produtos, sendo que 1 nanômetro corresponde a 1 milésimo de milímetro. Tá, Milena, qual que é o tamanho? Vamos pensar em uma nanopartícula, o que uma nanopartícula é para uma bola de futebol. E o que uma bola de futebol é para a Terra. Então, se a gente comparar uma bola de futebol com o tamanho da Terra,
é extremamente diferenciável, né? A bola de futebol é extremamente pequena. Então, isso acontece com uma nanopartícula, comparando, né, com a bola de futebol. Então, na escala nanométrica, as propriedades dos materiais eles podem mudar de forma drástica, denominando-se efeitos quânticos a essa mudança. Então, os átomos eles passam a revelar características peculiares, podendo apresentar condutividade elétrica, elasticidade, maior reatividade química, maior resistência, cores diferentes e entre outras características, apenas reduzindo o tamanho sem mudar a substância. Bem, aqui eu trouxe algumas marcas que iniciaram o uso da nanotecnologia. Se falarmos de um quesito mais internacional, a nossa pioneira foi a Lancôme. Então, a Lancôme, com o lançamento de um creme para o rosto, né, constituído por nanocápsulas de vitamina E pura, buscava combater o envelhecimento da pele. Não só a Lancôme, empresas como a Dior, Revlon, Chanel, SkinCeuticals, Estée Lauder, Shiseido, Garnier, Johnson Johnson, todas no geral sempre buscaram desenvolver a nanotecnologia. Aqui no Brasil, a primeira empresa a desenvolver e colocar no mercado nanocosmético foi o Boticário, se eu não me engano, com um creme anti-sinais para a área dos olhos, testa e também boca. E ele foi chamado de nanosérum. E a sua composição nanoestruturada levava ativos como vitamina A, C e K e um produto para clareamento. Outra empresa também muito conhecida foi a Natura, né? Ela lançou em 2007 um produto para hidratação corporal chamado Brumas de Leite. Atualmente eu não sei se esse produto ainda está no mercado, porém foi ele que deu início também ali com as nanopartículas aqui no Brasil, no quesito de cosméticos, tá? E ele tinha em torno de uns 150 nanômetros. E uma curiosidade é que a tecnologia ela foi desenvolvida em parceria com um laboratório francês e teve um investimento de mais de 14 milhões de reais e fez parte da linha Active da Natura. Atualmente, uma marca também que usa muito nanotecnologia, que foi a que eu conheci o termo, é a Salve. A Salve ela tem como objetivo ter produtos mais naturais, produtos que de fato vão trazer um resultado para o consumidor. Mas vamos lá. Qual é o objetivo da nanotecnologia, né? Ali a gente vai ter produtos destinados à aplicação na pele, no rosto, no corpo, sendo esses produtos com ação de anti-envelhecimento ou de fotoproteção, né? Se pensarmos no caso de um protetor solar, né? Capaz de penetrar nas camadas mais profundas da pele. Isso também a gente vai ver mais para frente. Só que tudo isso acaba potencializando mais o efeito dos produtos. Então, o lado positivo de utilizar tal meio é que ele vai focar justamente naquilo que o consumidor precisa. Então, vocês lembram que eu dei lá o exemplo, né, da medicina, do tratamento do câncer e tudo mais? Aqui vai funcionar na mesma pegada. Então, se eu tenho um produto, esse produto ele me promete ser um produto anti-aging ou anti-idade, um produto que vai me proporcionar uma pele mais saudável, ele vai focar justamente naquilo. Agora, se eu busco hidratação, opa, peraí, já é um outro assunto, já é uma outra questão. Eu busco proteção, eu busco tratamentos com ácidos. São coisas totalmente diferentes. Então, o que acontece quando um determinado consumidor cria uma rotina no geral? Ele sempre vai buscar os produtos que ele precisa e ele vai utilizar esses produtos. Esses produtos eles vão trabalhar separadamente, porém, juntos, eles vão trazer o efeito. Tá? O que eu quero dizer é que geralmente eles não ficam 100% das vezes juntos, e sim a gente acaba utilizando eles de forma separada. Tudo bem? Por outro lado, quando se pretende um maior grau de penetração, podem ser utilizados certos ativos para atender essa fina realidade. E nesse âmbito que também se aplicam as nanopartículas. Então, aqui eu trouxe para vocês
uma foto de mais ou menos como funciona a estrutura da nossa pele. Tem na camada córnea, camada granulosa, camada espinhosa, camada basal, a derme, né? E se a gente para e pensa nos produtos do passado, era totalmente diferente dos atuais. Então, lá no passado, os produtos que prometiam combater rugas ou até mesmo de idade, eles eram limitados. Eles eram limitados apenas a esfoliar a primeira camada da pele, que, se eu não me engano, era a camada córnea. Então, vamos pensar de uma forma mais geral. Suponhamos, na década de 70, né, que surgiram cremes cujas formulações tinham substâncias que conseguiam penetrar na pele. Ok, lá na década de 70 conseguiu penetrar na pele. Mas quais camadas? Nesse caso, a camada córnea. Outra coisa, vamos pensar em outros, que é nos anos 80. Nos anos 80 surgiram os alfa-hidroxiácidos, e com capacidade de penetração um pouco maior do que a camada córnea. E aí, se a gente pega, já em 1990, surgiram os lipossomas, que são minúsculas partículas compostas de gordura e água que chegavam mais fundo da pele, mas não até a camada basal. O que eu quero dizer é, atualmente, nós temos produtos que chegam a camadas mais extremas, porém, claro, sem agredir ou até mesmo sem prejudicar a pele do consumidor ou até mesmo chegando a uma camada sanguínea. Então, se baseando no artigo publicado pela UFPR, os produtos com nanotecnologia têm uma ação mais eficaz em rugas e preenchimentos, exatamente por conta da sua penetração mais profunda, sem risco de atingir a corrente sanguínea, né? Então, eles comentam que quando as moléculas dos princípios ativos dos cremes possuem tamanhos maiores, elas ficam apenas na superfície da pele. Agora, quando elas atingem uma escala nanométrica, aí já é outra questão. Aí ela já consegue atingir outras camadas, trazendo muito mais benefícios, mais resultados. Certo. Então, vamos agora para os benefícios da nanotecnologia, né? Uma grande vantagem de utilizá-la foi aquilo que eu comentei com vocês. Os produtos, eles atingem mais as camadas e o que um cosmético feito com partículas maiores não teriam a capacidade. E aí, a ação deles se tornaria muito mais efetiva. E, além disso, essa liberação mais lenta diminui as chances dos cosméticos de causar irritação nos consumidores. Determinadas nanopartículas também podem melhorar a estabilidade de ingredientes ativos, principalmente mais sensíveis. E, além disso, elas também colaboram com a melhora do prazo de validade dos cosméticos, por exemplo. Então, um cosmético que poderia vencer rapidamente, agora ele já pode ter um prazo mais estendido. Além disso, elas também conseguem aprimorar a solubilidade dos ativos. Então, vamos pegar os protetores solares que nós utilizávamos, né, antigamente. Geralmente, eles eram grossos ou até mesmo deixavam a pele branca, e entre outros fatores. Atualmente, se nós buscamos algumas linhas de protetores solares, é notório que quando você passa, ele some. Ou até mesmo na questão do sensorial. Quando você passa um protetor atualmente e ele some, como eu comentei anteriormente, você também não sente que ele está na sua pele. Então, a nanotecnologia, ela produziu isso, né? Porque ela aprimorou as solubilidades ativas em meio aquoso, fazendo com que o produto final seja mais líquido e a melhorar o sensorial da mercadoria. Com isso, os cosméticos se tornam mais agradável. Porque o consumidor, ele busca por algo que o traga conforto e não algo que vai incomodar o dia inteiro. Então, aqui eu listei todas as vantagens que foram comentadas anteriormente. Então, o que acontece se utilizar a nanotecnologia nos cosméticos? Os produtos, eles ficam mais eficientes, hidratantes com elevado poder de absorção, mais solubilidade do princípio ativo em meio aquoso. Aqui não tá, mas também ela ajuda
a secar, ele seca mais rápido, o cheiro fica mais agradável, a estabilização dos itens naturais, ocorre um efeito potencializado, né? A redução das chances de irritação na pele. Então, todas são essas vantagens de utilizar a nanotecnologia em nossos produtos. Agora vamos lá. Quais são os ingredientes geralmente utilizados, né, na formulação? Tem o dióxido de titânio, que o dióxido de titânio ele é um pigmento branco inorgânico, bastante usado em cosméticos, tintas e corantes de alimentos. Ele tem um uso bastante comum também em bloqueadores solares, no caso, protetores solares, em virtude da sua propriedade física de barrar a radiação da luz solar. Atualmente está sendo muito discutida a questão do dióxido de titânio por questões ambientais, também há questões que ele pode trazer alguns malefícios se você consumir ou se você aplicar, né, na pele. Mas além dele também existem muitas fórmulas que utilizam lipídios, né? Os lipídios eles geralmente atuam em óleos faciais, que é o famoso cleansing oil, que acredito que muitos não conheçam, mas esse produto ele é um óleozinho, ele tem como objetivo você remover essa maquiagem. Então você pega esse óleo, aplica no rosto, joga água, a água tira completamente o óleo. Então é bem interessante, ele tira também a sua maquiagem de uma forma mais eficaz. Além disso, os óleos também estão presentes em produtos capilares ou até mesmo corporais, que foi esse caso que eu trouxe de um hidratante de manteiga. Se eu não me engano, eu não sei se é esse de karité ou se é de outra linha da Natura, também que busca a hidratação. Então, vamos lá. Aqui eu listei alguns produtos, né? Alguns produtos que acabam tendo a nanotecnologia. Então, como foi citado anteriormente, nós temos o protetor solar. No protetor solar, a nanotecnologia ela é muito aplicada. Por quê? Ela consegue melhorar bastante a eficácia e a consistência desse tipo de produto. Lembra que eu comentei com vocês que antigamente o protetor solar ele era bem grosso, às vezes ele não, a pele não absorvia muito, então, ou ele saía muito fácil, ou até mesmo deixava a sua pele esbranquiçada. Atualmente, isso a gente não vê tanto que nem era antes. Com o avanço aí da tecnologia, isso acaba sendo menos visível, né? E um protetor solar comum geralmente é feito com óxido de zinco e dióxido de titânio, já que eles conseguem proteger as células da pele da radiação ultravioleta do sol. Então, as partículas de dióxido de titânio em nanoescala, elas proporcionam uma excelente proteção UV nas aplicações de filtro solar. E na forma de nanopartículas, além da maior eficiência, não há o aspecto esbranquiçado, como eu comentei anteriormente. Outro produto que é muito comum são os cremes de combate ao envelhecimento, ou até mesmo cremes anti-idade, ou anti-sinais, anti-linhas, no geral. As nanopartículas também são cada vez mais encontradas nesses tipos de cremes, como, vamos dar uns exemplos, como redutores de rugas, de linhas de expressão, porque elas melhoram o efeito desses produtos, tá? Isso acontece pois elas conseguem novamente penetrar bem na pele. E assim, elas conseguem incentivar também a multiplicação de células e colaborar com o rejuvenescimento da pele. Geralmente, os cremes que combatem o envelhecimento usam nanopartículas de vitamina C, A, E e as lipídicas. Outro caso também são os cremes hidratantes, né? A ação dos cremes hidratantes é mais uma que se intensifica com as nanopartículas. Por quê? Porque elas criam uma camada de proteção nos locais que são aplicados. Então, o creme com creme hidratante, ele facilita com que você não perca muita água na área que for aplicada, e também ele diminui ou até mesmo evita a desidratação. Além disso, ele também reduz a flacidez da pele. Então, quanto mais ele consegue penetrar na sua pele, melhor fica o aspecto do resultado. Aqui
Aqui eu vou trazer para vocês um vídeo. Nesse vídeo, alguns especialistas vão contar mais ou menos como é a nanotecnologia no geral. E eu só peço um minutinho que eu vou estar compartilhando ele. Conseguem ver? Sim. Sim? Tá. A palavra nanotecnologia, ela tem uma origem grega, ela tem um radical grego que chama nano. Nano significa pequeno, anão. A palavra nanotecnologia, ela indica a manipulação na escala nanométrica. O que é essa escala nano? É 1/1000º do metro. Então, quando a gente fala em 10 a menos 9, né, na área de nano, significa isso. É uma escala atômica, né? Então, o homem começou a manipular, no princípio, no nível do milímetro, do metro, do milímetro. Ele passou para o nível do micron. Hoje, o homem tem capacidade já de produzir máquinas que fazem com que a gente consiga avaliar no nível nano, né? Que se aproxima muito do nível atômico e molecular. Isso significa que a nanotecnologia, ela tem condições de manipular átomos e moléculas e, com isso, produzir tudo aquilo que o cientista, tudo aquilo que o ser humano imagina que ele tenha condições de produzir, por meio dessa tecnologia é possível. Tem mais ou menos uma linha histórica da nanotecnologia que, se a gente diz que a primeira vez que se falou em nano foi em 1959, que foi um físico, né? Foi o Richard Feynman, que abordou esse assunto. Mas realmente só foi ser desenvolvido na década de 70, né? Que aí algumas universidades começaram a pesquisar, depois 80, 90, alguma coisa, daí veio a definição do que é nanotecnologia e efetivamente no ano 2000 é que os centros de pesquisas começaram a conseguir trabalhar nessa escala, né? A grande maioria dos nossos equipamentos que conseguem estudar a estrutura dos materiais, eles trabalham no nível do micron. E muito recentemente o homem conseguiu diminuir essa capacidade de tamanho de partícula, de matéria, né? E se aproxima muito do tamanho do átomo, da molécula. A gente estudou lá no ensino fundamental e no nível médio, onde a gente sempre estudou o átomo e a molécula num sentido muito abstrato, né? Com símbolos, com desenhos. Talvez o mais correto seria se utilizar a palavra nanotecnologias, considerando hoje a existência assim, de um grande número de setores, tanto de pesquisa quanto de produção industrial, de produção de produtos que estão no mercado consumidor, que se utilizam da escala nanométrica. A gente pode chamar como uma revolução tecnológica, uma revolução da ciência, porque permitiu que os cientistas em seus laboratórios, a produção de equipamentos e depois tudo isso transferido para a indústria, abrisse uma grande possibilidade de novos produtos, enfim, de novos setores e de novos desafios que essas nanotecnologias estão gerando. Bem, agora nós vamos para a conclusão, né? A nanotecnologia, ela é um fenômeno recente e vem sendo mais extensivamente estudada e regulamentada, principalmente nas últimas duas décadas, tá? Essa tecnologia ela está promovendo uma revolução científica e tecnológica de proporções ainda não totalmente conhecidas. O artigo que eu peguei da UFPR, ele já é um pouco mais antigo e atualmente a gente consegue observar muito da nanotecnologia, tanto no nosso mercado nacional. É comum nós vermos empresas como o Boticário, que eu citei, a Natura, a Salve é uma, nós temos também a Creamy. Então, diversas dessas marcas aqui no Brasil utilizam a nanotecnologia com o objetivo ali de melhorar a nossa pele brasileira. Então, o setor cosmético ele vem fazendo uso dessa tecnologia devido às diversas vantagens da sua aplicação,
principalmente no que se concerne a maior capacidade de penetração e ativos nas camadas da pele. Porém, apenas num futuro próximo, né, a gente vai conseguir observar muito mais ou até mesmo muitas evoluções desse tipo de tecnologia. Mas vale lembrar que ela não é 100% segura. Podem ocorrer riscos. Quais tipos de risco? Toxicidade, ausência de biocompatibilidade. Às vezes ela também pode acabar gerando impactos ambientais, né? Então, por isso, ela precisa de muito estudo para ser aplicada. Não é simplesmente chegar na empresa, já ir aplicando a nanotecnologia sem conhecer os produtos que você está utilizando, até porque isso vai atingir uma massa, vai atingir diversos consumidores. E um professor da engenharia química até comentou com a turma da FURG, que às vezes, se você não toma um cuidado, se não tem um determinado meio ali a se seguir, pode gerar processos, podem gerar muitos conflitos que, com estudos, poderiam ter sido evitados. Essas foram as minhas referências. E meu muito obrigada. Eu admito que ter feito esse seminário foi algo completamente novo para mim. Então, montar ele do zero, digo, em questão até dos slides, foi também tudo uma novidade. E eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada pela atenção até aqui, pessoal. Me siga nas redes sociais, Facebook, Instagram e também no LinkedIn. Te esperamos lá!